A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos a mais uma rubrica A Vida Continua. Mais uma semana se passou e que rapidez. Hoje vamos falar, caros amigos, das nossas escolhas, da nossa liberdade em escolher, mas também, se somos livres para escolher, não podemos esquecer este outro aspecto da responsabilidade. Porque todas as nossas escolhas, sejam elas quais forem, acarretam sempre uma consequência que poderá ser boa ou má, conforme tenha sido, a sementeira, a semente, a decisão que tenhamos tomado. Hoje vamos basear um pouco num excelente livro de Leon Denis, que se intitula O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala deste aspecto do livre-arbítrio e da responsabilidade. A liberdade é a condição necessária da alma humana que sem ela não poderia construir o seu destino. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autómato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Para todo o espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol através da névoa das paixões e interesses. Por isso, vemos todos os dias homens nas posições mais humildes e difíceis preferirem aceitar provações duras a se rebaixarem e cometer atos indignos. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio do indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertar este último cada vez mais do jugo das forças cegas. A inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que a nossos olhos representa a fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, caros amigos, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas, a saber, a libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. É essa a obra dos séculos, mas em todos os graus da sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado da concatenação das coisas, sem prejuízo dos destinos que o nosso passado nos inflige, há sempre lugar para a livre vontade do homem. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende, igualmente, a necessidade dessas provações
para desenvolver as suas qualidades, curar seus defeitos, despir os seus preconceitos e vícios. Caros ouvintes, essas provações podem ser também consequência de um passado nefasto que é preciso reparar, e ele aceita-as com resignação e confiança, porque sabe que os seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. O futuro aparece-lhe então não em seus pormenores, mas em seus traços mais salientes, isto é, na medida em que esse futuro é resultante de atos anteriores. Esses atos, caros amigos, representam a parte de fatalidade ou a predestinação que certos homens são levados a ver em todas as vidas. São simplesmente, como vimos, efeitos ou reações de causas remotas. Na realidade, nada há de fatal, e qualquer que seja o peso das responsabilidades em que se tenha incorrido, pode-se sempre atenuar, modificar a sorte com obras de dedicação, de bondade, de caridade por um longo sacrifício ou dever. O amor cobre uma multidão de pecados, não se esqueçam. O espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornem internas e conscientes em razão da sua própria evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma das suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Daí em diante já não precisará do constrangimento e da autoridade sociais para corrigir-se. E dá-se com a coletividade o que se dá com o indivíduo. Um povo, caros amigos e ouvintes, um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se aprendeu a obedecer a essa lei interna, lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade das multidões, mas de um poder mais alto. Sem a disciplina moral que cada qual deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro. Tem-se a aparência, mas não os costumes de um povo livre. A sociedade fica exposta pela violência das suas paixões e a intensidade dos seus apetites a todas as complicações, a todas as desordens. Em resumo, em vez de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica a que se pertença, seria mais exato dizer: o homem é o obreiro, o homem é o construtor da sua própria libertação. Ele atinge o estado completo de liberdade pelo cultivo íntimo e pela valorização das suas potências ocultas. Os obstáculos acumulados no seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Somos todos, caros amigos, somos todos solidários e a liberdade de cada um se liga à liberdade dos outros. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta os seus semelhantes. Tudo o que contribui para dissipar da inteligência as trevas e fazer recuar o mal torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, dos seus deveres e potências. Elevemos-nos, pois, à consciência do nosso papel e o nosso objetivo e seremos livres. Com os nossos esforços, ensinamentos e exemplos asseguraremos a vitória da vontade, assim como do bem, e em vez de formarmos seres passivos, curvados ao jugo da matéria, expostos à incerteza e inércia, teremos feito almas verdadeiramente livres, soltas das cadeias da fatalidade
e pairando acima do mundo pela superioridade das qualidades conquistadas. Pergunta-se: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E respondem os espíritos: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de praticar, a de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Isto refere-se à questão 843 do Livro dos Espíritos. O livre-arbítrio é, caros amigos, a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Um autor de nome Rodolfo Caligaris, num livro As Leis Morais, que fala do livre-arbítrio, diz o seguinte: o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Isto para, digamos, enfatizar, para repetir o que atrás foi dito. Portanto, o livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os seus direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da vida em sociedade. A pessoa percebe, caros amigos ouvintes, instintivamente os limites da sua liberdade, uma vez que, intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz, o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites. O direito natural de liberdade está atrelado ao da responsabilidade, ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas nos planos material e espiritual. As noções de responsabilidade são observadas inicialmente no cumprimento dos deveres sociais e morais para consigo mesmo e para com o próximo em geral. À medida que aprende a associar as noções de liberdade e de responsabilidade, a pessoa melhor exercita o seu livre-arbítrio, sendo impulsionada por um sentimento superior que lhe permite desenvolver ações de amor ao próximo. O ser humano responsável sabe, na verdade, dosear os próprios limites, entendendo que a sua liberdade termina, como nós sabemos, onde começa a liberdade do próximo. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos, porque tem a liberdade de pensar e de fazer. E sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, ou seja, não teria responsabilidades pelo mal que praticasse, nem mérito pelo bem que fizesse. O livre-arbítrio, que considera a lei de liberdade e o senso de responsabilidade, habilita o espírito a agir de forma equilibrada nas diferentes situações do cotidiano. Caros ouvintes, Deus deu-nos a liberdade e a livre escolha como instrumentos de felicidade. A liberdade é-nos concedida para que possamos ter uma visão mais lúcida de nós próprios e das demais pessoas, de forma a discernir que papel devemos exercer na sociedade, quais são os nossos limites e possibilidades, assim como os dos nossos semelhantes. Devemos considerar que há a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade,
que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. A criança, sendo menos livre em razão das suas limitações naturais, é consequentemente menos responsável pelos próprios atos. O adulto é considerado responsável pelos seus atos e suas atitudes, porque as suas faculdades orgânicas e psíquicas estão desenvolvidas, devendo, desta forma, assumir as consequências das ações praticadas. Nós, caros amigos ouvintes, nós não podemos deixar de considerar, entretanto, que o processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando diretamente subordinado à lei do esforço próprio. As nossas imperfeições espirituais refletem o nosso estado evolutivo. Nesse sentido, os orientadores espirituais esclarecem-nos que as predisposições instintivas são as do espírito antes de reencarnar. E conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Passam a sintonizar, a simpatizar com as mesmas tendências que nós carregamos. Por isso, cuidado com as nossas sintonias, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Nós podemos sempre mudar a nossa conduta para melhor, é claro. O espírito, que de algum modo já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação, rude ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que seja o bom cooperador do seu Pai Supremo, que é Deus. Caros amigos e ouvintes, o administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascendente dos seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Logo, caros amigos, podemos também concluir que não existem desgraçados ou vítimas. A haver vítimas, somos vítimas de nós mesmos. Somos presas de nós mesmos se nos mantivermos no cativeiro dos nossos vícios. Mas podemos sempre nos libertar. Podemos sempre, um dia, deixar esta ideia de sermos vítimas, os coitadinhos. Perante esta lei das reencarnações, nós colhemos aquilo que nós semeamos. E somos, como já referimos, os obreiros, os construtores do nosso próprio destino. E a qualquer momento podemos mudar esse destino
sempre que fizermos e tomarmos uma decisão. A escolha é nossa. Escolhamos o melhor caminho e assim evitaremos tristezas, angústias e encontraremos, pelas boas escolhas, caminhos de paz. Caminhos de paz. Está tudo nas nossas mãos. É claro que somos nós que temos que dar o primeiro passo em direção à nossa própria felicidade. Para terminar, caros amigos, uma mensagem de Joana de Ângeles que diz assim, no livro Vida Feliz. Ela diz assim: ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sireneu junto a ti, mas a cruz é pessoal. E cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui, marcamos encontro para o próximo sábado, à mesma hora. Até lá, uma excelente semana de estudo, de trabalho, de convívio, de amizade. E que sintonizemos cada vez mais o bem, a luz, a harmonia das leis divinas. Então, até o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.